O anime do Meu Casamento Feliz voltou com tudo e surpreendeu com seus 4 episódios. Eu estou ansioso pelos próximos. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo. E dessa vez trazendo as primeiras impressões da segunda temporada do Meu Casamento Feliz. E que tá muito bom de acompanhar a trajetória da Miu com Kyoka. E você vê a evolução da personagem, a diferença dela da primeira temporada para a segunda temporada. Porque agora ela toma mais atitude. Ela tem um pouco de medo ainda, um pouco de receio de fazer as coisas, mas ela acaba fazendo, ela toma uma atitude em algum momento. Então você vê a diferença agora, ela não é mais aquela mesma pessoa do começo da primeira temporada, não. As experiências que ela teve na primeira temporada junto com o seu noivo e as pessoas ao seu redor transformaram ela na mulher que ela é agora. E que tá muito bom de acompanhar e você vê que vai ter mais evolução, ela vai evoluir mais ainda e vai se tornar mais confiante. E você consegue ver isso nessa temporada, porque é mais uma temporada que vão ser um foco grande nela, porque a nova ameaça que apareceu é relacionada a ela, na verdade a mãe dela. E que mais uma vez a Miu vai ter que usar seus poderes para descobrir o que está acontecendo. E que tudo isso eu já vou comentar e eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para ver os próximos vídeos, seja do Meu Casamento Feliz ou de outros animes. E bom, começando pela opening dessa temporada, que eu gostei pra caramba. Eu gostei muito da música e também da animação dela, e que mostra muito bem os personagens centrais, a Miu e o Kyoka, e também as pessoas que vão se envolver nessa temporada. E bom, tem uma parte dessa opening que eu quero comentar, que é essa aí, que aparece duas crianças na frente da Miu. E que algumas pessoas vieram falar para mim que essa é a Miu, mas não. Logo de cara já deu pra ver que não é a Miu, porque você vê uma marca no rosto dela diferente, uma pinta num lugar diferente do rosto dela. E que assim, você notando a outra criança, você vê que não é o Kyoka. Então é pra ser uma outra pessoa. E bom, pra eu ter falado que a nova ameaça está relacionada à mãe da Miu, é claro que a criança que está na frente dela é a mãe dela. E a criança que está ao lado dela eu já vou entrar em mais detalhes. E bom, essa temporada começou meio turbulenta para o casal principal, porque o Kyoka, ele teve que ir para a casa dos pais dele junto da Miu, a pedido do pai dele, que pediu para o Kyoka investigar uma coisa que está acontecendo. E que assim, foi uma oportunidade também para a Miu conhecer os pais dele, e que é uma coisa que o Kyoka não queria que acontecesse. Não muito por conta do pai dele, mas sim da mãe dele. E se mostrou uma pessoa muito rude logo de cara com a Miu. E que assim, foi uma coisa que o Kyoka não gostou e já ameaçou ela, já ameaçou acabar com ela se ela fizesse algo com a Miu. E que assim, você vê nessa parte que a relação dele com a mãe dele não é muito boa, assim, você vê que a relação dos dois não é muito boa, e é uma coisa que preocupa a Miu. Só que assim, se você pensar um pouco, a mãe do Kyoka é aquela clássica personagem que você vai começar odiando, mas com o passar do tempo vai ter uma explicação do porquê ela ser desse jeito. Você pode acabar não gostando ainda até o final, mas vai ter uma explicação para não colocar ela como uma pessoa ruim, que tivemos até o final dessa visita. E que assim, a Miu estava preocupada em ser boa para a mãe dele, para poder ser aceita na família, e que tivemos a Miu trabalhando até como empregada para se esforçar pelo seu marido, para ser aceita pela mãe dele. E que foi uma coisa que até as maids de lá se surpreenderam, porque a Miu deixou a casa impecável. E foi uma coisa que até a mãe dele se surpreendeu. Só que não era o suficiente para fazer ela aceitar a Miu. E bom, o ponto que fez a mãe dele aceitar a Miu foi no terceiro episódio, porque o Kyoka, ele está investigando algumas coisas estranhas que estão acontecendo. E uma dessas coisas são monstros aparecendo nas vilas e atacando as pessoas. E que no final a Miu, ela acabou tentando usar seus poderes para ajudar uma pessoa que foi atacada pelo monstro. Só que no momento em que ela acaba tentando usar seus poderes, esse cara acaba aparecendo, o Arata acaba aparecendo para interferir ela. Porque ele já falou pra ela que existe um perigo ela tentar usar os poderes dela sozinha, sem alguém para observar. Porque ela ainda não sabe muito bem como funcionam os poderes dela, e os poderes dela são muito poderosos. E ela podia acabar sendo prejudicada no processo. E que logo depois ela acaba usando seus poderes agora com o Arata ao lado dela, e que no final ela consegue ajudar esse cara. E que no final acaba causando a aceitação da mãe dele pela pessoa dela. E que assim, ela não gosta ainda do jeito que a Miu é, porque é uma pessoa muito tímida ainda e que não demonstra tanta confiança, mas ela aceitou a Miu como mulher para estar ao lado do filho dela. E esse foi um dos esforços da Miu que foi recompensado. E que assim, agora eu quero focar em uma outra parte do anime que tá sendo muito bem trabalhada, que são as partes de ação. Porque tem um certo momento em que o Kyoka está investigando um grupo suspeito e também um monstro que está pela vila. E que no final ele acaba encontrando o monstro e também o grupo. E que aí nessa parte temos uma parte de ação muito bem trabalhada para um anime de romance, para um anime que não tem foco em ação. E que desde a primeira temporada, na primeira temporada,
temporada, em que tivemos aquele episódio em que o Kyoka ele foi salvar a Miu da casa do Saimori, em que ele acabou derrotando o pai da Miu, e aquele cara que sequestrou ela, e que foi muito bem trabalhada. E a mesma coisa foi nesse episódio. Nesse episódio, as partes de ação foram muito bem trabalhadas para um anime que não tem foco nisso. E que assim, pode ser coisas do novo diretor também, que já fez participação na primeira temporada, mas que está fixo agora, como eu falei no vídeo de animes mais esperados da temporada de janeiro, que tá surpreendendo pra caramba, e você vê que eles têm um capricho aí nas partes de ação, nas partes em que tem uma luta corpo a corpo ou também usando os poderes. E que você vê que não só o Kyoka, como também o pai dele é bem fortinho também. O pai dele sabe lutar muito bem também. E que no final eles conseguem lidar com o grupo e o monstro também. Só que no final eles acabam descobrindo que o monstro era uma das pessoas da vila, e que aparentemente acabaram ingerindo essa substância que está com eles. E que aparentemente o objetivo desse grupo é de um mundo igualitário, um mundo onde todas as pessoas tenham poderes. E por isso que eles estão distribuindo essas substâncias para as pessoas que não têm poderes. Só que é uma coisa que afeta elas, uma coisa que transforma elas nesses monstros. E esse não é o único problema que pode acabar sendo causado. Só que teve uma informação que acabou incomodando o Arata, porque o Kyoka, ele acaba citando o nome de uma pessoa que aquele grupo falou, e que era Naoshi Uzui, e que é um nome que incomodou muito o Arata. Na hora que ele ouviu esse nome, ele ficou extremamente incomodado. E que aí vemos a ligação desse nome, porque aparentemente ele pertencia à família Usuba, ele é de uma das ramificações da família Usuba, e que é uma coisa então que envolve ele e a Miu, é um problema que envolve ele e a Miu, e que a gente acaba se surpreendendo nessa parte, porque o Arata acaba falando que o Usui não era só da família deles, como também era o antigo noivo da mãe da Miu, e que a partir daí você começa a suspeitar de algumas coisas, e foi dito que ele acabou saindo da família logo depois que ela se casou com o Saimori. Então agora esse cara trazendo problemas é um problema do Arata e também da Miu, e é uma coisa que eles não podem deixar de lado. E bom, deixando de lado essa parte que é sobre a nova ameaça, agora vamos focar na parte do romance, porque esse anime é um anime de romance, todo mundo sabe, e que é uma das coisas que a gente mais quer ver no anime. E agora, focando na parte do romance, vemos que temos um progresso para o casal principal, para a Miu e o Kyoka, e que agora eles estão mais próximos do que nunca, e que assim, você vê que eles estão mais próximos pelos pequenos gestos que cada um faz pelo outro, e você vê o esforço da Miu, a Miu se esforçando pelo marido dela, e é uma coisa que ela pergunta até para ele, ela pergunta para ele se ela está sendo útil para ele, e que ele acaba dizendo para ela que ele não vive mais sem ela. Então assim, são esses pequenos gestos que mostram que eles estão mais próximos, e que com certeza você não esperava isso aí, finalmente um beijo dos dois, e é uma coisa que todo mundo estava querendo ver, e que finalmente tivemos nessa parte, e que não foi interrompida como foi no OVA, e que nossa, foi uma parte muito bem trabalhada do beijo deles ali, mostrando o beijo deles aí sob a luz da lua, e que ficou uma imagem muito linda, trabalharam muito bem nessa parte, e que com certeza todo mundo pulou nessa parte, todo mundo pulou na hora que aconteceu isso aí. E é interessante os pensamentos da Miu sobre o relacionamento deles, e que assim, era de se esperar que no dia seguinte ela está muito envergonhada, porque ela não esperava que eles acabassem se beijando, e que ela ficou pensando muito sobre isso aí, pensando sobre o que aconteceu com eles naquele momento. Ela ficou envergonhada, mas não negou que gostou. E bom, como eu disse antes, ia ser mostrado que a mãe do Kyoka não é uma pessoa tão ruim assim, ela é uma pessoa muito rígida por conta da família, ela mantém essa rigidez para manter a família de pé, só que foi mostrado que essa rigidez dela fez com que o Kyoka fosse uma pessoa rígida também, só que rígida com mulheres, por isso que o Kyoka não se dava muito bem com mulheres antes. E bom, nessa parte temos a mãe do Kyoka se fazendo de difícil, mas no final ela acaba aceitando a Miu como noiva do seu filho, por conta do esforço que a Miu fez pelo Kyoka, e que logo em seguida ela meio que fez as pazes com o Kyoka, falando para o Kyoka trazer a Miu de volta, só que com uma pessoa mais confiante e sem essa timidez dela, e que fez ele perceber que a mãe dele aceitou a Miu. E bom, ao final do terceiro episódio, tivemos duas surpresinhas. A primeira dela é que o grupo desse cara, do companheiro do Kyoka, foi tentar encurralar o grupo que eles estavam investigando, só que no final eles acabaram caindo numa armadilha, e que no final acabou ferindo todo mundo. E a segunda surpresa que tivemos é que ao final do terceiro episódio, a Miu, o Kyoka e o Arata acabaram sendo surpreendidos pela aparição desse cara que estava seguindo a Miu no começo da temporada, e que é o Naoshi Uzui, é o cara que eles estão investigando, e que é o fundador do grupo que eles estão investigando, e que acabou se declarando como o pai da Miu, e que deixou várias pessoas confusas, porque o pai dela era pra ser aquele cara da outra família, aquele Saimori ali que negligenciou ela e deixou ela de lado. Só que do nada ela ouvir desse cara que ele é o pai dela é uma coisa de se estranhar.
E que não é uma coisa impossível também, até porque ele tem uma história com a mãe da Mil. E pode muito bem ser verdade, pode muito bem esse cara ser pai dela. E que essa parte continuou no quarto episódio. E que assim, no quarto episódio, descobrimos que esse cara é bem forte. Não tivemos um confronto entre ele e o Kyoka nesse episódio, mas foi mostrado já logo de início que ele é um cara bem forte e que não vai ser fácil de derrotar ele. E que antes de ir embora, ele deixa avisado que ele vai voltar para buscar a Mil. E que assim, pela cara dele, pela atitude dele, dá pra ver que ele tem planos com ela, para o plano dele de fazer um mundo igualitário, de fazer um mundo em que todas as pessoas tenham poder. E é uma coisa que eles estão investigando agora, e que a Mil e o Arata também vão ajudar, e que eles foram até o quartel do Kyoka para serem testemunhas e também para proteger a Mil, até porque esse cara está atrás dela, então não tem lugar melhor do que o quartel deles, até porque tem mais pessoas para proteger ela. E bom, o Arata acaba falando na reunião sobre os poderes do Sui, e acaba falando que ele consegue manipular as informações a partir dos 5 sentidos, e que é uma habilidade bem poderosa, mas que deve ter um limite. Só que mesmo com esse limite, já mostra que vai ser difícil confrontar esse cara. E que, como vimos anteriormente, esse cara quer um mundo igualitário, um mundo em que todas as pessoas tenham poderes. E que para isso, ele está fazendo com que as pessoas que não têm poderes consumam monstros sobrenaturais. E que muito provável para que ele tenha sucesso no seu plano, ele está atrás dos poderes da Mil. E para garantir a proteção da Mil, foi designado uma pessoa para ficar ao lado dela. Essa mulher, essa soldada, para ficar ao lado da Mil. E que assim, durante a reunião, você vê que tem um ar diferente sobre essa personagem e sobre a Mil também. Porque você vê que alguns soldados olham com olhares feitos para essa soldada e também para a Mil, para o Suba. Porque eles são com ameaças para eles. E que essa garota acabou se mostrando uma pessoa muito simpática para a Mil. E que até surpreendeu no final pedindo para a Mil ser amiga dela. Até porque elas têm praticamente a mesma idade e também não são casadas e também têm poderes sobrenaturais. E que assim, essa parte vai ser bem interessante. Porque tem uma coisa sobre essa personagem que vai ser bem interessante. Que até o Godot, o parceiro do Kyoka, sentiu uma estranheza ao final desse episódio. Com essa personagem sendo designada como segurança da Mil. E que eu vou comentar sobre isso em um outro vídeo. E que assim, tem uma parte engraçada aí que você até deve perceber o que está para acontecer mais à frente. Porque essa soldada que tem o nome de Kaoruko, e que eu vou chamar ela assim a partir de agora, ela estava apresentando o batalhão para a Mil. Que assim, ao decorrer da apresentação do local para a Mil, você percebe que esse é um local para homens, que na verdade não tem muitas mulheres aí. E é uma coisa que a Mil até questiona, e que a Kaoruko acaba falando para ela que ela é a única mulher nesse local. Até porque eles não aceitam mulheres, e ela só foi aceita porque é uma pessoa excepcional. E que logo depois foi engraçado essa parte dela apresentando esse local, a Copa, e que estava muito suja. E que assim, você percebia que esse local ia voltar. Você sabe que esse local vai voltar mais à frente e que a Mil vai querer limpar esse local. E que foi mostrado no final desse episódio. E bom, uma outra coisa que fez a Mil pensar muito foi na hora que ela chegou no refeitório. São os pequenos pensamentos que ela tem sobre o marido dela. Porque a Kaoruko acaba falando que eles servem muita comida e que a comida é muito boa, e que faz ela ficar pensando se o marido dela gosta mais da comida do local do que as marmitas que ela faz para ele. Tanto que no final teve até um questionamento sobre isso. E bom, logo depois temos uma parte que chamou a atenção da Mil, mas não tanto pela parte de ação. Porque nessa parte, a Mil acaba conhecendo o dojo do local e acaba pedindo para Kaoruko participar de uma partida contra o novato. E que foi uma coisa que surpreendeu a Mil, porque mostra que a Kaoruko é uma pessoa muito forte. Nessa luta, mostra que ela é bem superior do que esse novato. E que ela é uma soldada excepcional. Só que uma parte que chamou mais atenção ainda é que a Kaoruko, ela sofre uma discriminação. Porque ela é mulher e eles não aceitam muito bem uma mulher soldada. E que você vê que ela ouve várias coisas. Ela ouve várias coisas por conta de ser uma soldada mulher. E que é a mesma coisa que está acontecendo com ela também, porque por conta dela ser da família Usuba, ela está recebendo certos olhares negativos, assim como a Kaoruko. E é uma coisa assim que elas compartilham dessa parte aí das pessoas não aceitarem ela e terem essa visão negativa. A gente vê nessa parte as dificuldades para uma soldada mulher e a forma que enxergam ela, e que a Mil, como eu disse antes, ela está sendo vista da mesma forma. Só que tem uma coisa que chama a atenção da Mil: a Kaoruko, ela se mantém firme mesmo com as críticas, e é uma coisa que surpreendeu a Mil e mostra que ela espera ser assim, ela espera ser assim como o Kaoruko. E bom, temos essa parte do Arata investigando sobre o Sui, e temos essa parte dele questionando o seu avô sobre ele, que ele acaba falando que o Sui era um cara bem agressivo desde criança, que desde essa época a sua habilidade era mais poderosa, e que nessa época ele só sabia com uma pessoa, com a mãe da Mil.
Mil. E é só isso que ele acaba descobrindo com o avô dele. Só que mais dessa parte, mais sobre o passado da mãe da Mil com esse cara, com o Sui, aparentemente vão precisar da habilidade da Mil para descobrir mais sobre o passado da mãe dela com esse cara. E que pela opening você vê isso, que a Mil, ela vai ter que usar seus poderes para descobrir mais sobre o passado da mãe dela. E bom, logo depois temos o momento da Mil com o Kyoka, e primeiramente temos essa parte da Mil perguntando para o Kyoka se ele precisa que ela faça as marmitas para ele, que foi uma coisa que ele estranhou logo de início, só que logo depois ela fala para ele sobre o refeitório, sobre a comida do refeitório, e que talvez ele prefira a comida de lá. Só que no final ele acaba dizendo que ele come a comida dela porque ele gosta da comida, ele gosta das marmitas que ela faz para ele, e que se ela puder, ele quer continuar comendo as marmitas dela. E que, como eu disse antes, são pequenos momentos, pequenos gestos que os dois têm pelo outro e que fortalecem mais ainda a relação deles. E que tá ficando muito óbvio para várias pessoas que ela é muito importante para o Kyoka, tanto que o Kyoka foi pedir para o seu pai cuidar da Mil caso acabe acontecendo alguma coisa. Porque é uma missão muito perigosa e caso aconteça algo com ele, ele precisa que a Mil seja protegida. E o pai dele aparentemente é bem forte. Que assim, nessa parte o pai dele acaba percebendo que ele ama muito a Mil. Tanto que logo depois o Kyoka acaba pensando que amor é uma coisa complicada. E bom, como eu disse antes, os poderes da Mil vão ser necessários para essa nova ameaça. Porque nessa parte a Mil está sonhando com a mãe dela e com o Sui. Que mostra uma lembrança dos dois, uma lembrança da mãe da Mil dando uma bronca no Sui. E que ela acabou vendo essa lembrança no sonho dela e que aparentemente ela vai conseguir ver mais com os poderes dela, só que ela não sabe muito bem ainda como funcionam os poderes. Então enquanto ela não souber como usar seus poderes direito, ela não vai conseguir ajudar muito com essa informação. Só que ela quer ajudar seu marido, ela quer ajudar seu marido durante essa missão que eles estão tendo agora, durante essa nova ameaça. E que assim, enquanto ela não consegue usar seus poderes para achar mais pistas sobre o Sui, saber mais sobre esse cara, ela acabou ajudando de uma outra forma, limpando esse local, que como eu disse antes, ela ia voltar para esse local logo depois que viu ele todo sujo. E agora ela quer limpar esse local, ela quer limpar essa copa junto da Kaoruko. E bom, ao final desse episódio, temos esse cara falando com o parceiro do Kyoka e falando que a Mil está no local. E que logo em seguida esse cara acaba falando que ele vai se recuperar logo para proteger ela. Só que logo em seguida, ele acaba ouvindo que não é mais necessário que ele proteja ela, porque esse cara acaba falando que a Kaoruko está protegendo a Mil. Só que isso foi um fato que acabou surpreendendo o Godot ao final do episódio. E que assim, você vendo a surpresa desse cara ao final do episódio sobre essa personagem, você começa a estranhar uma coisa. Porque assim, o Kyoka colocou essa pessoa para proteger a Mil. E ao final do episódio, o parceiro dele acabou estranhando do porquê ela está protegendo a Mil. Então tem algum mistério sobre isso, é uma coisa que vai ser revelada no próximo episódio e que eu vou comentar. E que deve surpreender várias pessoas e levantar várias questões, porque tem várias coisas para nós pensarmos quando descobrirmos quem é essa personagem. E bom, foi uma excelente volta do anime do Meu Casamento Feliz, com bastante parte de romance, ação, slice of life, mistério, sobrenatural, bastante coisa aí envolvendo um novo arco e que chegou surpreendendo, porque na parte de romance tivemos a aproximação da Mil com o Kyoka e finalmente um beijo dos dois. E um beijo que com certeza surpreendeu várias pessoas. E como eu disse antes, as partes de ação estão chamando a atenção, porque esse anime não tem foco tanto em ação, o foco dele não é ação, só que as partes que tem estão sendo bem trabalhadas. E também a nova ameaça, que mais uma vez envolve a Mil, e que indica que mais uma vez vai ser preciso a participação da personagem para enfrentar essa nova ameaça, e que no processo ela deve descobrir mais coisas sobre a sua mãe, e que com certeza deve ser emocionante para a personagem, e que ao final dessa temporada devemos ter uma evolução da Mil, e que ela deve evoluir mais ainda como pessoa e também com seus poderes. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês se vocês curtiram o começo da segunda temporada do Meu Casamento Feliz. Vocês curtiram o primeiro beijo da Mil com o Kyoka ou curtiram mais ainda as partes de ação que tivemos no anime? Ou os mistérios que estão aparecendo? Comente aqui abaixo nos comentários. E também deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou!